Agora preste atenção nessa reportagem. Preste bem atenção nessa reportagem. Grávidas reclamam da falta de atendimento na maternidade Bárbara Eliodora. O que é que está acontecendo, hein? Estão deixando as mulheres se espocarem, é? Uma das pacientes disse que foi encaminhada pela unidade de saúde de Acrelândia. Muito bem. Chegou às 2 horas da tarde e até às 8h30 da noite de ontem não tinha sido atendida. Aí não dá. Aí não dá. Quem busca auxílio médico não pode esperar. Não pode esperar. A repórter Rose Lima registrou a revolta. Roda as imagens. Edivaldo, e ontem à noite a nossa equipe esteve aqui, apenas o nosso cinegrafista, Samuca Melo, esteve aqui após receber algumas ligações de denúncias que diziam que tinham várias grávidas, várias gestantes aqui, algumas inclusive em trabalho de parto e que não foram atendidas. Chegaram aqui por volta das 14 horas, uma delas disse que já estava perdendo líquido, chegou a ter sangramentos e a informação que tiveram foi de que os médicos que estavam de plantão estavam todos fazendo cesarianas. Inclusive, segundo ela, elas chegaram aqui às 14 horas e a nossa equipe esteve aqui às 20 horas e 30 minutos. As imagens aí você pode acompanhar, 3 gestantes falaram com a gente, e tinham muito mais mulheres grávidas do lado de dentro, mas a nossa equipe foi impedida de entrar aqui na maternidade. Cheguei aqui 2 horas, vim pela ambulância de Acrelândia encaminhado de lá para cá. E estou aqui até agora sem atendimento, sem explicação, sem nada. Eu estou só sentindo dor, por causa que eu fiz uma ultrassom em Acrelândia, disseram que eu estou grávida, mas não tenho feto. Aí mandaram eu vir ser examinada e bater outra ultrassom aqui. Quando eu chego aqui, o médico diz assim, entra, o médico não, o pessoal daqui da recepção entra e aguarda. Eu fiz a mesma coisa, do jeito que eles disseram eu fiz. E estou aqui até agora. Como mostra aqui no boletim que a gente faz, olha, às 15 horas e 38, até agora, nem o médico, nem sequer tinha uma médica atendendo. Saiu, fez uma cesariana, voltou, atendeu uma amiga dela, que disse quando a outra menina foi reclamar, disse que não tinha obrigação de atender mais ninguém, que estava se encerrando o plantão dela, ia encerrar com aquelas 2 que eram conhecidas dela. Enquanto gente lá que está passando mal mesmo, no meu caso, né, eu vou fazer 4 meses que estou grávida, eu estou perdendo sangue, já é a 4ª vez que eu venho aqui. Além de perder sangue, eu estou desde a hora que eu cheguei aqui perdendo líquido. Tá, então, se eles tinham algumas chances, se o meu filho ainda estiver vivo, a chance que eles têm de poder fazer alguma coisa seria agora. Depois não adianta mais. Vai adiantar de quê depois? E o que eles dizem pra gente, não veio ninguém que dá satisfação. Nem um copo d'água oferece. A gente vê porque tem um bebedouro no final do corredor. Mas o que disseram é que o único médico que tem estava em cesariana. A outra que tinha simplesmente levantou e foi embora. Uma outra que era para chegar aqui desde as 7 horas, até agora não começou a atender ninguém. Enquanto a gente fica aqui à mercê deles. A gente não está aqui de graça. Não é porque a gente não tem dinheiro para pagar uma consulta particular que a gente tem a obrigação de aguentar os abusos dele, que a gente paga. Todo mundo sabe que imposto a gente paga. Através de tudo, até numa passada que a gente der na rua, a gente paga. Então a gente não tem a obrigação de ficar à mercê deles. Eles é que tem que servir a gente, porque é a gente que paga o salário deles. Para falar com a gente aqui sobre a situação ocorrida ontem à noite, das denúncias das 3 grávidas, vai falar aqui o doutor Edivaldo Amorim, que é gerente assistencial daqui da maternidade. Doutor, o que pode ter acontecido para que essas mulheres não fossem atendidas, segundo elas, desde as 14 horas até as 20h30 da noite? Bem, no nosso hospital a gente tem 4 médicos plantonistas, né? Estava de férias, né? Então a gente ficou com 3 plantonistas. Hoje, inclusive, nós estamos também com 3 plantonistas. E a demanda que chega a gente está conseguindo, se vocês forem lá ver agora, praticamente não tem ninguém esperando, né, para ser atendida. Infelizmente não tem jeito, tem dias que chegam mais pacientes, outros dias chegam menos. Outros dias tem mais cesárea, outros dias tem menos, né? E os médicos que estão de plantão, eles estão para atender as urgências e emergências, né? Quando chega uma paciente de extrema urgência, né, a própria equipe de enfermagem já percebe que é uma urgência ou emergência e elas são encaminhadas para serem atendidas com a prioridade, né? Se essas pacientes reclamaram, eu tenho quase que absoluta certeza que realmente não era uma emergência, não era uma coisa que teria que ser atendida de extrema urgência. Caso contrário, mesmo que ela não fosse atendida, as enfermeiras já teriam colocado ela para dentro do atendimento, teriam pego uma veia, porque elas têm capacidade de fazer isso, fazer esse primeiro atendimento,
né, para manter a paciente estável, bem, e depois o médico chegar e atender. Doutor, e com relação a essa paciente que teria vindo de Acrelândia na ambulância, como é que é esse procedimento? Se ela está vindo de lá, se pela gravidade, não sei, também a gente não pode falar, Edivaldo, porque a gente não sabe, não tem o prontuário da paciente agora, mas nesses casos que está vindo, por exemplo, de um outro município, ela não teria prioridade aqui, já que ela veio, segundo ela estava em trabalho de parto? Bem, quando as pacientes chegam pelo SAMU ou por alguma outra meio de transporte que vem do interior e que realmente são graves, elas nem entram na fila de espera, elas já entram diretamente para o centro obstétrico para serem atendidas. O problema é que, infelizmente, no interior, a gente também recebe muitas pacientes que realmente não deveriam nem ser encaminhadas, às vezes, ou se deveriam ser encaminhadas, mas não como caráter de urgência, né? Porque se for de urgência, realmente elas são atendidas de imediato. Porque sempre entram 2 médicos na cesárea e sempre tem 1 ou 2 aí esperando o atendimento das outras que estão chegando. Então, se ela, mesmo tendo vindo do interior, não foi atendido de emergência, de pronto, com certeza não era um atendimento de urgência como ela relata. Então, confirma realmente que ontem todos os médicos estavam fazendo cesárea? Tinham 2 médicos atendendo, assim, jamais vão entrar 3, né? Geralmente entram os 2, mas às vezes também tem outro que esteja fazendo uma curetagem, pode ter outro fazendo um parto, e aí os 3 podem se ocupar ao mesmo tempo, às vezes até os 4. Se a gente colocar 4 plantonistas e chegarem 2 emergências, 2 cesáreas, os 4 médicos vão estar ocupados. E aí, independente das pacientes estarem lá esperando ou não, infelizmente a gente tem que resolver aquilo que é de mais extrema urgência. Muito obrigada, doutor Edivaldo. Com as imagens de Samuca Melo, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.